Uma das mensagens que eu mais recebo é: Cadu, minha planta tá pronta para colher, olha aqui como é que ela tá, manda uma foto, pergunta se tá pronta. A galera não sabe quando colher. E cara, o momento da colheita pode assim ser significativamente impactante no seu rendimento, nos seus canabinoides e também no efeito que o seu remédio vai ter. Então, cara, hoje eu pretendo clarear a sua mente para você entender os aspectos visuais ali perfeitos para saber o momento certinho de colher e, cara, não errar mais nisso. Então, se você quer saber como colher perfeitamente, como os profissionais fazem, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender, beleza? Então, vamos comigo, já deixa o like aí embaixo, já se inscreve e chama! Até bati no mic, até bati no mic. Então, vamos que vamos, galera. Já estou aqui com o slide aberto. Vamos lá. Entendendo aspectos visuais para colheita perfeita. Galera, nesse vídeo, ó, conforme vocês vão ver, também fiz análises de artigos científicos. 2 artigos científicos nesse vídeo. Tá bom? Tá bom ou vocês querem mais nerdice do que isso? Então, galera, hoje a gente vai falar de quê? Tricomas. O que são? Funções, mudanças visuais, os tricomas transparente, leitoso, âmbar, o impacto que eles têm nos canabinoides, depois vem a análise de alguns artigos científicos. Por fim, eu vou falar algumas dicas de como você pode estar analisando os tricomas na sua casa e também quando colher o momento exato com base na experiência. Mas, antes da gente entrar no vídeo, cara, se você não tá ligado, Cultilight é uma loja, cultilight.com.br, os melhores painéis. Então chama lá, acessa lá se você tá precisando, o estoque tá todo on. E pô, quer fazer parte de uma comunidade, trocar uma ideia com uma galera? Entra lá no nosso Telegram, pô, o bagulho pega fogo. Então, links aí embaixo. Se você não me conhece, eu sou o Cadu, engenheiro de produção. Entrei no meu mestrado agora em engenharia de produção, com foco na produção no cultivo de cannabis sativa. Eu sou paciente medicinal com habeas corpus para cultivo, pesquisador canábico, fundador da Cultilight e fundei um grupo de pesquisa na UF, Universidade Federal Fluminense. E, falando aqui de novo, alerta do like, já deixa o like, agora você pode ver o resto do vídeo. Então, chama! Então vamos lá, galera. Tricomas. Vamos falar dele. A gente conhece os tricomas, né, os growers, como resina, que a gente vê aqui, ó, essa resininha, aqueles cristais, esse açucarado, a coisa boa. Cara, eles são basicamente uma estruturazinha que fica na superfície ali da planta, principalmente nas flores e também nas folhas. Cara, eles têm diversos formatos. Existem, assim, quase dezenas de tipos de tricoma. Não vou entrar muito nisso, porque é muito específico, muito, assim, biologicamente específico. Alguns deles são glandulares, ou seja, produzem substâncias. Outros não produzem. Isso também é muito específico. Mas fica com isso em mente. Eles produzem substâncias. Aqui dentro deles, eles secretam algumas substâncias que, pô, te falar que é o que a gente gosta. Eles são meio difíceis de enxergar o olho nu. A gente enxerga eles como esses pontinhos, né? Mas com uma lupa, com algum aumento ali de visão, você consegue ver melhor. O zoom do celular já te ajuda a ver melhor também. Então, ó, esses são os tricomas sob microscópio. Cara, aqui a gente consegue ver eles basicamente em todos os estágios de diferença deles, né? Então, pô, isso eu acho maneiro e eu acho lindo de ver. Muito bonito. Mas, pô, afinal, para que as plantas fazem os tricomas? Quais são as funções deles? Principalmente, cara, proteção. Proteção contra predadores, insetos. Eu até achei essa outra planta aqui, a Mentzelia, tem um estudo científico disso, mostrando, cara, a quantidade de insetos que ela, por conta desses tricominhas aqui, é capaz de matar, né? Então, cara, a gente entende que os tricomas da cannabis também são uma forma de proteção contra insetos, fungos, devido à substância que tem ali dentro. Então, cara, até mesmo a gente, se a gente passar a mão ali, consumir sem qualquer tipo de preparo, a gente passa mal. Então, pô, aquilo ali é uma defesa da planta. Também é uma defesa contra a luz intensa, contra a luz UV. Não é à toa que existem estudos que correlacionam o UV com uma maior produção de canabinoides. Por quê? Se os canabinoides estão dentro dos tricomas e a luz UV ela incentiva a produção de mais tricomas para defender mais contra essa luz, então, cara, tem essa correlação. Mas o UV ainda tem sido muito estudado, nada é certo perante o UV. E os tricomas, eles produzem os canabinoides e os terpenos, cara, que são, cara, toda a magia ali, toda a medicina, o THC, o CBD, o CBG, o THCA, CBDA,
tá tudo ali dentro. Então, eles são os responsáveis por produzir isso. Também produzem os compostos aromáticos, os terpenos, outros óleos aromáticos. Então, cara, toda a magia tá dentro do tricoma. Por isso que ele é tão importante. Mas aí você deve estar se perguntando o que isso tudo tem a ver com o momento da colheita. Por que a gente está falando de tricoma tem a ver com o momento da colheita? Cara, exatamente por conta disso aqui, ó. E já começamos com o artigo científico. Por quê? Se você colhe no momento errado, cara, os níveis de canabinoides são completamente diferentes de semana a semana da sua colheita. Por exemplo, eu vejo muita gente me perguntando, Cadu, com quantas semanas você colhe? Eu já colhi aqui com 6 semanas. E cara, nota isso. Colheita com 6 semanas dessa BOX, dessa strain aqui, BOX. Cara, tá cerca de 5%, 6% de CBD. Se você vai colher ela com 8 semanas, cara, os níveis já passou de 10. Então quase duplicou. E se você deixar 10 semanas, olha aqui o nível em 12,5, 13,5. Então, cara, você pode ter uma colheita muito diferente só fazendo a colheita no tempo certo, cara. O resultado pode ser muito diferente. O efeito do momento da colheita, cara, é muito importante para os canabinoides e também para a massa, para quanto de flor você vai produzir. Mas também, passar desse ponto, começa a cair. Não entenda que você quer colher sempre mais tarde, tá? Não é assim. A gente já vai falar mais sobre isso. Então, vamos lá. Por que ocorre isso, né, galera? Por que isso aqui acontece? Basicamente, galera, os tricomas, eles passam por um nível de evolução, de maturação. Eles começam basicamente transparentes, aqui com as cabecinhas vazias, igual vocês podem ver na imagem, transparentezinhos. Cara, basicamente, nesse momento, não tem quase nada ali dentro. Ainda não produziu muita coisa. Posteriormente, depois de um tempo, essas cabeças começam a ficar turvas, leitosas, mais esbranquiçadas, assim, claramente cheias de alguma coisinha que tem ali dentro. Quando tá assim, ela tá no ápice do leitoso, é quando o THC ali dentro tá no ápice. Por que isso acontece? Porque depois que os tricomas maturam mais um pouquinho, que eles ficam douradinhos, começam a ficar cada vez mais dourados, ou com essa coloração âmbar, né, conforme alguns falam, o THC ele se degrada para CBN, que é mais sedativo, que, pô, é o remédio para insônia. Se você tem insônia, eu recomendo que você deixe as suas flores passarem um pouquinho do tempo de maturação, que você vai ter mais CBN, e aí, cara, o remédio vai ser bem mais potente para você dormir. Então, pô, combina muito com o que você quer. Então, o efeito muda de acordo com o momento que você colhe. Então, atento com isso. Então, galera, voltando para o exemplo aqui do artigo científico, a gente consegue ver aqui, ó, para as duas strains. BOX, que é essa azul, a gente consegue ver. Colheu com 6 semanas, 6%. 8 semanas, 10%. 10 semanas, 12,5%. 12 semanas, 14%. Parece que não tem um grande aumento. Ela começa a chegar em um certo ápice. Para o CBD ele não tende a cair, mas ele chega num ápice de produção e aí já não aumenta muito. Ó, a gente vai ver aqui com a Cherry Wine. Cherry Wine, 6 semanas, 8%. 8 semanas, 11%. 10 semanas, 12%. 12 semanas, 12%. O que isso aqui me indica? Isso aqui me indica, por exemplo, a Cherry Wine é uma genética que eu colheria entre 8 a 9 semanas. Porque depois disso, não tem um aumento do nível de CBD. Então ela já chegou no ápice da produção. Então não faz sentido deixar mais tempo do que isso. Isso são coisas que a gente consegue ver com os dados, né, aqui. Mas você na sua casa é um pouco mais difícil de ver. Aí você tem que ver o nível de maturação dos tricomas. Eu vou mostrar como faz mais pro final. Eu só estou mostrando agora o impacto do momento da colheita nos níveis, né, de canabinoide. E aí, agora vamos ver o impacto do tempo da colheita nos níveis THC. Cara, a gente claramente vê que tem uma queda. Por quê? Porque o THC, lembra, igual eu falei, ele se degrada, ele vira o CBN. Isso não ocorre com o CBD, mas com o THC ocorre. Então o THC, a gente tem um momento perfeito para colher, a partir dali é meio que ladeira abaixo em níveis de THC, porque começa a se degradar. Então a gente vê aqui, as mesmas genéticas, tá? Cherry Wine e BOX. Então a Cherry Wine, a Cherry Wine, a gente vê que o momento da colheita perfeita dela
era entre 8 a 9 semanas. Isso se mantém verdade para o THC também. Porque ela aqui, 6 semanas, 0,3 THC. 8 semanas, 0,38. 10 semanas, 0,35. Começou a cair. Então, cara, a gente vê que ela chegou num ápice e começa a cair. Então, é a mesma coisa para BioX. Cara, ela chegou num ápice ali com 10 semanas, depois começou a cair. E a gente consegue ver, então, que, pô, essa aqui seria uma genética de mais ou menos 10 semanas. Entendeu? Entenderam da onde vem? Quando o breeder ele vai te falar, pô, é uma genética de 8 semanas, uma genética de 9 semanas. Geralmente é o momento ali ápice daquela genética. Óbvio que quando a gente está cultivando em casa, a gente mesmo tem que confirmar esse valor com o nosso cultivo. Não dá para ler cegamente o que foi dito para você. Você tem que testar. Geralmente as sativas demoram mais, semente de prensado tende a demorar umas 10, 12 semanas por aí. As mais híbridas, cara, as mais modernas, que são 8 a 9 semanas. Tem algumas que são mais rápidas, tipo 6, 7 semanas. Eu pessoalmente, essas assim, muito rápidas eu nunca cultivei. Eu mantenho nessas entre 8 a 9, pô, eu sinto que tem uma grande diferença. E olha só, galera, eu peguei um outro estudo científico. Os estudos científicos estão todos aqui embaixo, ó, o nome do estudo. Impact of Harvest Time and Pruning Technique on Total CBD Concentration and Yield of Medicinal Cannabis. Tô treinando em inglês porque projetos futuros virão, né? A gente tem que estar preparado, Então, eu trouxe aqui só para mostrar alguns valores. A quantidade de CBD que foi colhida de acordo com o tempo de floração. Colheu uma genética com 15 semanas, cerca de 415 mg de CBD por planta. Colheu ela com 7 semanas, quase o dobro de CBD por planta. Colheu ela com 9 semanas, cara, porra, 3 vezes mais CBD por planta do que com 5 semanas. 11 semanas aumentou um pouquinho, mas quase não aumentou. Então a gente volta. Pô, se não aumentou quase nada por mais 2 semanas, a gente calcula qual que tem o melhor rendimento por tempo. É assim que você sabe qual é o momento ótimo. De acordo com o estudo, para essa genética aqui, era 9 semanas, que produziu muito mais CBD, cara. 3 vezes mais. Então, às vezes na pressa você vai, tá na 7ª semana já, vou colher. Colheu 780 miligramas. Pô, mano, muito bom. Mas poderia ter sido muito melhor se deixasse mais 2 semanas e aí você, tivesse no momento certo, por exemplo. Por isso, galera, é muito importante. Começou a floração, anota o dia, anota semana por semana, para você sempre saber onde você tá também. Se você começou a cultivar agora, não anota nada, tá perdidão, não sabe as datas, cara, isso vai atrapalhar muito você no cultivo, porque você não vai ter também um histórico de dados para anotar, pô, semana passada eu entreguei isso aqui de fertilizante e ficou bom, e não vai ter nenhuma informação. Então é bom você ter mais informação para você trabalhar bem. E geralmente, galera, falando mais sobre essa queda, por que que cai? O THC, ele cai um pouquinho. Por quê? Porque ele se degrada. Mas o CBD, os níveis totais, se você passar da semana, os níveis totais também caem um pouquinho. Porque a planta já está indo para o final da vida, senescência. Então ela já está morrendo, então ela começa a produzir menos também. Você também pode estar perdendo certos canabinoides, certos terpenos, por calor, por temperatura, iluminação. Então, ela vai produzindo menos e vai começando a perder mais, então o nível vai caindo um pouquinho. Também existe o efeito que eles chamam de efeito diluição, que a planta engorda mais, só que como ela engorda mais, meio que a concentração de CBD ali cai, que é basicamente isso. Eu quis mostrar essas informações que eu achei bem interessantes. Mas e aí, Cadu? Na prática, como é que eu vejo os tricomas? Como é que eles têm que estar para eu colher? Vamos lá. Primeira opção, lupa manual, essa mais antiquada que você coloca no olho mesmo e vê. Cara, você quer algo ali de, no mínimo, assim, uns 40x, multiplicação por 40 ali para conseguir enxergar bem. Um número ótimo seria na casa dos 60, beleza? Também existe os microscópios que você coloca assim no celular, na câmera do celular, para dar um zoom bem melhor. Esses são bem interessantes. Existe também o mini microscópio USB. Cara, esse aqui tu consegue as melhores imagens. A única coisa ruim dele é que você tem que tirar um pedaço da flor para ver ele aqui no papel, igual esse cara fez. Eu não faço isso, não recomendo dessa forma. Mas tem alguns mini microscópios de USB desse aqui que encaixam no celular. Então você pode usar um desse de celular, que aí você não precisa matar a sua planta para ver o tricoma, né? Uma outra dica, se seu celular for muito bom, ir com a câmera do celular mesmo.
Ó, como é que eu faço? Eu ligo o vídeo com o flash ligado, chego bem perto da planta, dou o zoom máximo. Você vai conseguir ver um pouco, mas cara, a imagem vai bambear muito. Não é tão preciso quanto as outras formas, beleza? Mas e aí, galera? Quando é que tá pronto afinal? Cara, basicamente, pra mim tá pronto quando a cada 10 tricomas eu vejo uns 3 douradinhos. Show? É basicamente isso. Os tricomas, cara, eles nunca vão estar todos no mesmo nível, porque a planta, ela sempre vai produzir tricomas. Todos os dias ela vai produzir um pouquinho. Então eles sempre vão estar em níveis diferentes. Só que quando a maioria, ali, os 30% já estão dourados, cara, isso significa que pelo menos a grande maioria já está leitoso, ao invés de estar transparente. Por exemplo, tem gente que gosta de colher. Ah, eu quero colher no ápice do THC, sem nenhum tá dourado. Cara, vai ter muito terpeno leitoso, de fato, é o ápice do THC. Mas, cara, muitos deles também vão estar transparentes. Então não vai ter muita coisa ali. Então eu gosto de deixar passar um pouquinho, ter ali uns 20, 30% douradinhos, que aí eu já garanto que tem muitos leitosos também. E aí, cara, pô, pra mim é a dose perfeita. É o mix ali perfeito. Óbvio, cara, que eu recomendo que você teste, porque é isso, cada pessoa tem uma medicina, mas também cada pessoa tem um sistema endocannabinoide e percebe e sente as coisas diferentes. Então, cara, você tem que testar. Testa colher a mesma genética com 8, 9 semanas, deixa ela passar um pouquinho, 10 a 11, e tenta você mesmo sentir qual é o impacto daquilo, o que te faz melhor. Eu acho que no final é sobre isso, mas a grande maioria das pessoas colhe nesse momento assim que eu passei para vocês, que é o mix, é o equilíbrio ali perfeito dos efeitos. O equilíbrio perfeito dos efeitos. Caraca, que frase bonita. Mas aí então, galera, é isso. Agora eu quero saber de vocês. Dúvidas do Cadu para vocês. Então fala comigo aí embaixo. Já usou algum desses métodos que eu falei para analisar tricomas? Como é que você vê aí? E como é que você colhe aí? Quais são os níveis que você quer colher? Geralmente você deixa como? 30%? Deixa passar mais? Colhe quando tá menos? Fala pra gente. A galera quer saber. Cara, nos comentários rola mó bate-papo. Então, pô, é uma ótima forma de você interagir aí com a galera também. Beleza? Pô, não sei se vocês estão ligados. A gente também abriu um canal de cortes, Cult Light Corte. Segue a gente lá. Quer ajudar a gente? Mano, manda esse vídeo para um amigo grower. Pô, ajuda seu amigo, já ajuda a gente, já deixa esse like, já se inscreve, aperta o sininho e eu espero você semana que vem, beleza? Não sei se você está ligado também. Cara, toda terça tem live. Terça, 7 horas da noite tem live. Então, cola lá e chama! Deixa o like, rapaziada. Deixa o like, rapaziada. Deixa o like. Valeu! Deixa o like, rapaziada. Deixa o like, rapaziada. Deixa o like, rapaziada.